Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Radar Geográfico. Hoje eu tenho aqui grande satisfação de estar recebendo a professora Maria Carolina Vilaça, aqui do Departamento de Geografia Física da UERJ, o campus Maracanã, e vai conversar com a gente sobre as contribuições da geografia para a conservação de geopatrimônio em geoparques. E Carol, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir o teu conhecimento. Tenho certeza que vai ser uma conversa bastante interessante, instigante. Olá a todas e todos, é um prazer, Alex, estar aqui. Agradeço a oportunidade de tratar de um tema atual, eh, então, de certa forma, inovador e super geográfico. Agradeço novamente. Muito obrigado. Vamos lá. Vou começar falando. Você está trazendo aqui para a gente um conceito que, dentro da universidade, ele já vem sendo debatido, né? Apesar de não ser muito antigo, que é a questão do geopatrimônio, da geodiversidade. Eu queria que você começasse falando por aí, explicando para a gente a importância desses conceitos e de como eles vêm se relacionando com a geografia nesses últimos tempos. Alex, esses conceitos, eles já vêm sendo trabalhados há algumas décadas, e é bastante claro, né, que nos últimos anos isso se intensifica, principalmente aqui no Brasil, isso ganha corpo, sobretudo a partir, né, da proposição de novos geoparques. Então, com eles, esses conceitos ganham bastante visibilidade. Então, não é algo novo, mas ao mesmo tempo é algo que se difunde, Aham. né, que ganha capilaridade nos últimos anos. Então, quando a gente se refere a geopatrimônio, né, enquanto patrimônio que abrange elementos abióticos, né, da natureza, em se entendendo patrimônio enquanto algo que nós atribuímos valor, então o geopatrimônio ele abrange elementos da geodiversidade com valores patrimoniais, entre eles valores científicos, educativos, turísticos, econômicos, né, então diferentes valores que nós atribuímos e dessa maneira, né, já que nós atribuímos esses valores, ele não deixa de ser essencialmente cultural na sua natureza, Exatamente, né? né. Então ele é um patrimônio cultural, mas de natureza abiótica, então abrange, né, desde formações rochosas, minerais, formas do relevo, fósseis, né. Então é essa parcela não biótica, mas que dialoga diretamente com o patrimônio biótico e principalmente, eu acho que é uma leitura que que a Unesco dá para essa parcela do patrimônio, que é o diálogo desses elementos diretamente com as comunidades, né, que vivem nas suas proximidades. Então, tratar da geodiversidade, dos seus elementos notáveis, ou seja, do patrimônio, é entender essa relação, é valorizar essa relação entre essa parcela da natureza que conta, né, que é a memória da terra, que, de alguma forma, é a base da biodiversidade, embora elas evolutivamente, Uhum. né, existe essa relação de base da biodiversidade e, por fim, a forma com que esses elementos estão presentes, estão ligados diretamente à cultura. Como você colocou, no Brasil sendo relativamente recente, né, é uma discussão atual, e você já colocou aqui a questão, da relação com o biótico, né, e com obviamente com pessoas, com população, com classes sociais. E aí a gente já entra numa questão que é a questão política, né. Como é que você vê essa relação do poder público em reconhecer esse patrimônio para que ele valorizar e ser protegido também, né, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de Brasil. Sim, nós caminhamos, talvez não caminhamos na velocidade que gostaríamos, mas caminhamos. E a valorização dessa parcela do patrimônio, em termos legais, historicamente ela não foi valorizada como o patrimônio biótico, Uhum. né, que é o elemento mais valorizado na criação, por exemplo, das áreas protegidas, né, no caso, as unidades de conservação aqui em Certo. território brasileiro. Por outro lado, né, um número muito grande dessas unidades de conservação, elas são nomeadas justamente com esses elementos Aham. da geodiversidade. Então, partindo aqui da nossa, né, do nosso contexto, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
Parque Estadual dos Três Picos, né, e outros parques nacionais e outras unidades de conservação no Brasil, que é bastante evidente a importância desses elementos da geodiversidade, embora toda a base legal, ela se assente sobre os aspectos bióticos desses territórios. Então a gente tem essa missão de sensibilização, Uhum, eh, né, em diferentes frentes aí de atuação, para o maior para que isso de alguma forma, eh, em algum momento reverbere em modificações dessas legislações que uhum, melhor atendam, né, a uhum. salvaguarda dessa parcela do patrimônio. Embora existam legislações que disponham sobre isso, mas a gente precisa de mais, né, e que principalmente, que a gestão dessas áreas que já abranjam esses elementos, porque né, são muitas unidades de conservação, a gente precisa de mecanismos que garantam a conservação desses elementos. Isso ainda é bastante precário. É incipiente ainda, né. Tá, e você vê a educação ambiental como uma parceira nesse processo de conscientização de população, principalmente pensando em futuro com crianças e jovens? Com certeza, a interpretação ambiental, né, vinculada à educação ambiental é um passo super importante. Inclusive porque, esse olhar para esses elementos, sobretudo em territórios que são criados, né, para a conservação dos elementos abióticos, no caso os geoparques, eles são concebidos justamente entendendo que essa conservação ela perpassa por essa sensibilização da comunidade local e essa sensibilização tem na educação ambiental no território talvez o passo mais importante, né, Uhum. mais significativo, né, enquanto atuação local, com certeza a educação ambiental é fundamental. E aí então, isso vai reverberar na formação do professor, né, porque dentro das universidades, esse tema, me parece que ainda são iniciativas individuais de docentes como você, né, que trabalham. Você vê que de repente os currículos, né, no caso de Brasil ou mesmo fora, tem essa valorização de como uma disciplina, vamos dizer assim, para a formação de professores, para que depois eles possam vir a atuar com os seus alunos na escola, ou a gente vai depender realmente da educação ambiental, informal, fora da escola? Olha, eu ainda enxergo que a pesquisa e a extensão dentro da universidade ainda são passos em que essas temáticas são tratadas, né, no âmbito ensino, Não. na graduação, raros são os que dispõem de disciplinas nessa temática, né, em geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação, geoturismo, né, todos esses Aham. desdobramentos do geo, são poucos os lugares que dispõem, e aí esses professores, essas iniciativas mais pontuais, elas acabam aparecendo, sobretudo a partir da extensão, Aham, aham. né. E essa é a realidade aqui na nossa universidade e dos nossos Uhum. parceiros de trabalho no Brasil também. É. Certamente em outros lugares no mundo isso aparece já de forma mais Aham, consolidada aham. na graduação, sobretudo países que valorizam muito seu patrimônio, Sim, sim, sim. né. É, no caso do Brasil, já é mais E a gente complicado. caminha nesse sentido a passos lentos, Sim, né. sim. Mas eu acho que, eh eh, a consolidação dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa e esses projetos fomentando iniciativas de geoparque ou mesmo de valorização do patrimônio em outros territórios, né, em municípios, em unidades de conservação, a longo prazo isso certamente deve ampliar o espaço dessa temática na graduação. Perfeito. E indo então já pelo que você falou, de geoparque, o que que são os geoparques? Bom, os geoparques, eles são áreas bem definidas, né, que no Brasil é bastante comum que seja um consórcio de municípios que abrangem sítios de relevância internacional desses elementos da geodiversidade, mas também de paisagens excepcionais.
E esses territórios, eles, a partir, né, da presença desses elementos com que são notáveis, eles devem promover ações de geoturismo e de geoeducação para desenvolvimento territorial local. Então o Geoparque ele é um projeto de desenvolvimento territorial, Que ele interessante. não é uma unidade de Entendi, conservação, entendi. tá certo? Embora ele dialogue, né, muito fortemente se essas unidades de conservação estão presentes em seus territórios, né, mas eles não são, um território que restringe as atividades, ao contrário, ele é um grande articulador no território para promoção de atividades de geoturismo e de geoeducação, que busque valorizar e conservar essa parcela do patrimônio natural, que é a geodiversidade. Você falou de uma questão mundial. É a Unesco que escolhe os geoparques, que autoriza, vamos dizer, que chancela a criação de geoparque, é isso mesmo? A Unesco possui um programa, né, de geoparques, e esse programa, ele está ligado à existência de uma rede global de geoparques, aos quais, os interessados, né, se submetem a um procedimento Sim. de avaliação, para que eles venham fazer parte dessa rede, né. Então essa designação, né, que é um geoparque Unesco, ela é concedida àqueles que passam, né, por todo esse processo de criação, de funcionamento por um tempo enquanto um geoparque, a partir desse tempo de funcionamento, ele se candidata, né, ele envia uma documentação, Sim. tem todo um trâmite, e a depender do país, segue um caminho. O Brasil é a partir do Ministério do Turismo, É isso que eu te essa perguntar. candidatura Sim, o Ministério do Turismo propõe, e aí exato, já o parque propõe ao Ministério do Turismo que leva à Unesco, né, e isso passa por uma avaliação interna, a depender, né, da avaliação interna, são enviados avaliadores ao território sim, para conferir e eles emitem um relatório, isso é levado para uma comissão que, delibera se esse geoparque merece, então, essa chancela. E aí, essa validação, ela vale durante 4 anos, a aham, partir dos quais, né, a partir desse período, uma nova, avaliação é feita. Então essa revalidação, ela é feita a cada 4 anos, sim, né. Então eles esperam que tempo, alguns pontos, frágeis de gestão desse território sejam melhorados, né. Então todos os aspectos que foram levantados no relatório são sim, novamente sim. avaliados. Então ele é um processo contínuo, para que esse geoparque mantenha essa chancela da Unesco. A exemplo de outras chancelas, como as reservas da biosfera, Aham. né, e o patrimônio mundial. Sim, sim. Pensando, assim, em geoparques no Brasil como um todo, em Rio de Janeiro, quantos geoparques nós temos no Brasil? Você tem noção, tem esses números pra gente? No Brasil, temos o Geoparque Araripe, Seridó, né, no Ceará e Será? Rio Grande do Norte. Aham, Rio Grande do Sul, Geoparque Quarta Colônia e Caçapava. Caminhos dos Cães entre isso. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Uberaba, em Minas Gerais. Então esses são os geoparques que já pertencem à rede global da Unesco, mas existe também um geoparque aspirante, que é o Aham. Geoparque Costões e Lagunas, aqui no Do Rio de estado do Rio de Janeiro, né, eu Janeiro. li alguma coisa a respeito disso. Exatamente. Você está envolvida com esse Atualmente, processo? Como é que é? eu acompanho de perto, Então fala um pouquinho pra gente como é acompanho de perto. E, enfim, ele já se candidatou, né. É um certo. projeto que ele é bastante diferente dos demais aqui no Brasil, que são projetos, né, que são áreas menores em geral, com uma população menor. Costões e Lagunas tem um território muito vasto, então em Aham. torno de 11.000 quilômetros quadrados, uma Nossa, população de 1,5 milhão de dentro desse pessoas. e mora dentro desse geoparque. Exato, 16 municípios, né, entre
Sudeste e nordeste da costa são do estado do Rio de Janeiro, então são aproximadamente 400 quilômetros Legal. de extensão, né, de costa, a qual, Aham. né, nesse território. Então isso fica num desafio de gestão Sim, de um sim. território desse tamanho, né, mas que tem um patrimônio geológico, biótico e cultural Cultural super fantástico, né. Aham, diverso, aham. né. Então a gente espera que em breve ele integre seja o 8º membro aí da rede global de geoparques Unesco no Brasil. Perfeito. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão dessa relação do geoparque com esse desenvolvimento territorial. Como é que você enxerga? Quais são as possíveis integrações que favoreçam justamente esse desenvolvimento territorial local, né? Já que você está falando então de população que está aí, como é que isso acontece? Bom, eu acho que o a base desse entendimento, ela está ligada ao fato de que a proposição de um geoparque, ela deve ser um processo construído de baixo para cima. Então, embora existam é bastante comum que a gente acompanhe uma universidade, né, um pesquisador que lidere esse processo. Na verdade, essa pessoa ela se torna uma grande articuladora Aham, de atores locais, né, da comunidade local, na construção dessa proposta. Então, se o parque não for construído da base para o topo, ele vai totalmente contra os seus aham, princípios, né. Então ele, enquanto base para o desenvolvimento local, parte justamente dessa ideia de que ele é um processo que é um projeto local. Então aham, ele parte dessa ideia. E, além disso, ele tem essa função de ser um grande articulador de diversos, eh, setores da economia que muitas das vezes trabalham de forma fragmentada, desarticulada, né? desarticulada, e ele faz esse papel de costura no território, né, principalmente daqueles setores diretamente, né, ligados ao turismo, sobretudo. Então hotelaria, alimentação, então geralmente, né, existem selos, existem programas justamente para articulação, né, pra criação de roteiros, então parcerias, né, com o Sebrae, enfim, fomentando essa iniciativas de algo que geralmente já é praticado, né, então se existe um interesse em um território em se tornar geoparque, é porque de alguma forma Sim, existem elementos, né, que são atrativos turísticos, né, é bastante comum que isso aconteça, e ele tem esse papel de mobilizar, de articular essa comunidade e valorizando aquilo que é do território, que às vezes a gente que está lá não reconhece enquanto patrimônio. certo. Né. Então, ele funciona enquanto um elo, realmente, no território, e às vezes chamando a atenção dessas comunidades: "Não, isso que a gente faz, isso que a gente come, isso é daqui, é único, e isso merece ser compartilhado com as pessoas", né. Então, de alguma forma, ele dá essa visibilidade, esse reconhecimento e, de alguma forma, pertencimento. Sim. Você colocou uma coisa interessante que, na verdade, não basta apenas essa chancela, essa classificação. Como você falou, é um processo contínuo, de 4 em 4 anos, então há um acompanhamento. Quando você tem a criação desse geoparque, há algum tipo de, vamos dizer assim, de restrição ao uso? Como é que é isso? Porque você falou realmente muito mais ligado à questão turística. Então há um ordenamento quando você tem a criação de geoparque, eu fico pensando se não pode haver um conflito com determinados interesses, né. Bom, os geoparques eles respeitam toda a legislação vigente, município, Então estado não tem e novidade nenhuma, país. né. Nenhuma novidade, por isso ele não é, né, nesse sentido ele não é restritivo. Restritivo, né. Exatamente. E esse entendimento de que ele é um projeto de desenvolvimento territorial, é importante que ela tenha visibilidade, porque justamente ela dialoga diretamente com essa ideia de que ele não vai restringir as atividades
Uhum. econômicas, então a ideia é compatibilizar, Sim. né, as atividades atuais com atividades futuras ou que já são praticadas, mas venham a se fortalecer no território. Então, não existe, né, ao se propor e ao se instalar um geoparque, né, não surgem novas leis que devem Proibições e não, nada disso, tá? não, nada disso. Tá. Uma preocupação, espero que seja do passado, mas enfim, que acho que serviu como um alerta. A gente teve um determinado presidente aí que veio com uma ideia de transformar esse litoral sul do Rio de Janeiro, principalmente, numa grande Cancún, ia haver uma grande exploração disso. E aí eu fico pensando, existem interesses, né, de de um aproveitamento, de um uso do espaço público e às vezes, né, a gente pensa sempre no uso adequado, sustentável, mas às vezes pode ter interesses que não atendam exatamente essas questões e acabem trazendo mais problemas do que soluções, né. Como é que você vê isso? Porque você falou que está ligado ao Ministério do Turismo. Será que de repente, entrando o governo, mudando o governo, não pode haver um apoio ou uma restrição, um obstáculo à criação de geoparques? Na verdade, o Ministério do Turismo é ele foi, né, poderia ter sido o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, mas optou-se por No esse no caminho, Brasil, por ser o Ministério do por Turismo. essa via Tá, de chegada da documentação ser via Ministério do Turismo. E até o momento, né, nós desconhecemos qualquer dificuldade de avanço, né, certo. das propostas De algum interesse. por conta de algum interesse. Inclusive, tivemos 4 geoparques cancelados o Aham, durante o último governo, aham, inclusive, né, aham. que as candidaturas, né, foram feitas e transcorreu Ah, que bom, pelo menos com isso. normalidade. Agora deixa eu te falar, você está falando de geopatrimônio, falando de geoparque, e a geografia? Como é que a geografia se insere nessas discussões? Porque essas discussões não são necessariamente, da geografia. A geografia se insere, né. Como é que você vê essa inserção? Exato, essa é uma discussão de diferentes campos do conhecimento, porque é a partir de um patrimônio, abiótico, a partir do geopatrimônio, mas não se resume a isso. Mas a geografia ela tem, assim, um papel super importante e embora estejamos falando, né, de elementos de natureza abiótica, a geografia como um todo tem uma contribuição muito valiosa. Geografia humana, as geotecnologias. Então, um trabalho de base na valorização do patrimônio, sem sombras de dúvidas, ela conta, sobretudo, com profissionais da geografia física, né, Aham, sobretudo porque a base da conservação do patrimônio depende da identificação desses elementos certo. com valor Não, patrimonial. concordo. Então o inventário do patrimônio, geralmente ele é feito por profissionais da geologia, da geomorfologia, da pedologia, né, então Uhum. das sub-áreas aí, né, da geografia física, das Aham, geociências de forma mais ampla, mas os desdobramentos disso, né, então a proposição de estratégias de conservação, a proposição de roteiros aham, geoturísticos, as atividades de geoeducação, tudo isso depende de outros profissionais ou mesmo de geógrafos de outras áreas. E aí, nesse sentido, eu hum, brinco que eh, sempre que eu posso, eu tento sensibilizar meus colegas da geografia dita humana, aham, porque a gente carece, né, desse desses colegas trabalhando junto, porque a gente, né, tem uma formação em uma área específica da geografia, sim, isso é normal, né, com a gente vai certeza. verticaliza e não perde a essência, não deixa de ser Aham, geógrafo, mas a gente não tem essa habilidade para sim. tratar, né, dos elementos culturais do território. Então, fica sempre o meu apelo à geografia E humana vem dando que certo se teu apelo, esse teu aproxime chamamento tá dando certo? pouco. Então eu estou usando esse espaço
né, novamente para fazer esse apelo, porque é uma frente enorme de trabalho para e principalmente, né, a realidade ela é única, então, se a gente chama um elemento de patrimônio, eu tenho o meu óculos cultural, né, não é meu óculos de uma profissional da geomorfologia, simplesmente. Então, os aspectos culturais, eles são algo forte, né, na valorização da geodiversidade. E aí a gente precisa beber dessa fonte Aham. da cultura e que a geografia humana ela tem a a a A contribuir. contribuir, com toda certeza. Então eu acho que esse é um passo que a gente precisa dar aqui no Brasil. Eu vejo que fora, esse movimento é muito grande. Uhum. E aí, assim, usando esse espaço inclusive para mostrar como a gente, nesse sentido, caminha lento ainda aqui, a revalidação que aconteceu esse ano do Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul, ela contou com 2 profissionais da Unesco que eram da geografia humana, Olha, né. É algo que a gente não está habituado verdade. a acompanhar no Brasil, nem né, nenhum profissional vinculado a uma da geografia humana vinculado a uma proposta, né, que a gente identifique como alguém de geoparque, e nós recebemos aqui 2 avaliadores da Unesco da geografia. Então, para mim isso foi um sinal, assim, que esse chamamento, ele é oportuno, porque existe esse espaço. Até porque, não sei se você concorda comigo, mas se esse espaço não for ocupado pela geografia humana, algum outro campo científico vai ocupar esse espaço, porque é Exato, necessário, não é? Não tem como deixar de exatamente. tratar isso no caso dos geoparques, né. Ninguém ocupa um espaço que já está Ocupado. ocupado. Então, esse espaço ele existe, de alguma forma a gente tenta suprir, né, mas é um esforço profissionais, né, da geografia física, que é desnecessário se nós tivéssemos parceiros, né, Aham. da geografia humana. E a cartografia S atravessando isso tudo, Isso. né, porque desde o processo de inventário com a representação, com o mapeamento, mas com proposição de roteiro, enfim, toda essa parte, né, visual que é super importante para a divulgação do patrimônio, para sinalização. Isso depende muito desses profissionais. Então a geografia, ela tem, assim, ela tá com as mãos, com os pés totalmente nisso e a gente ainda precisa se apropriar melhor, né, dessas ideias, porque é um campo muito grande e que dialoga com as nossas outras áreas de atuação, né. Nós somos profissionais da educação, nós Uhum. somos profissionais que dialogamos com temas super importantes para a construção de cidades resilientes, como toda uma linha de trabalho à frente de desastres, Aham. que dialogam diretamente com geoparques, né, já que são territórios aí que devem funcionar na lógica de uso do desenvolvimento sustentável. Portanto, né, precisam estar atentos às mudanças climáticas, à justiça ambiental no território. Aham. Então dialoga demais com outras temáticas que são importantes para a geografia, Sim. né, e que a gente consegue fazer essa articulação muito bem. Então, temos a faca e o queijo na mão. A questão é usar, né. Eu depois dessa tua resposta, eu não posso deixar de perguntar para você, eh, dentro da geografia, desse momento atual, recente da geografia, você está mostrando aqui, mostrou claramente, belamente, uma possibilidade de integração dos trabalhos da chamada geografia física e da chamada geografia humana. Mas eu queria que você porque saber o que que você pensa, como é que você vê, desde que você começou a trabalhar com geografia, essa questão dessa dicotomia, geografia física e geografia humana. Eu sou de uma outra geração, passaram para mim essa situação, nossa geração acho que não conseguiu resolver, estamos deixando para vocês, acho que também é algo que não foi concluído, mas eu vejo particularmente algumas iniciativas pontuais, individuais, mas eu queria saber a tua opinião, como é que você está vendo essa questão? Bom, eu vou partir, de algo que é a realidade.
A gente vive em um mundo Aham, em crises distintas, mas que grande parte delas tá ligada à forma com que sociedade, se relaciona com a natureza, né. aham, Então esse mundo em crise e em crises na realidade, e crises essas que são diferentes relações entre sociedades e natureza, eu acho que ela significa que a geografia ela precisa virar essa chave, né. concordo. Porque novamente, temos a faca e o queijo na mão de nos reinventarmos enquanto profissionais, Uhum. porque temos essa capacidade de dar respostas Exatamente. e abrimos mão de dar respostas, né. Então eu acho que sempre esse passivo chega na minha geração, né, na minha formação e né, na minha atuação profissional hoje estou eu vinculada a um departamento de geografia física, Exatamente. portanto existe um departamento de geografia humana. Então isso persiste, mas as temáticas de pesquisa, ao meu entender, elas estão cada dia mais na fronteira dessas nossas áreas. Nós temos ainda questões que são puramente físicas ou puramente humanas a serem respondidas, mas as questões mais atuais elas estão nessa interface. Uhum. Então, se a geografia quiser dar esse passo em direção se ela quiser ser uma ciência propositiva, ela tem esse campo que é de interface entre as suas 2 grandes sub-áreas, né. E eu vejo isso como tendência, não somente entre geografia física e geografia humana, eu enxergo isso dentro da própria geografia física. Eu acho que a gente caminha para um tempo em que as pesquisas elas deixam de ser simplesmente da biogeografia, elas estão já na interface da biogeografia com a geomorfologia, por exemplo, porque as respostas só biogeográficas, muitas já foram dadas, agora Aham. o passo já está na interface com os outros campos, né. Então, eu enxergo isso dentro da própria geografia física e eu enxergo que a geografia, nos dias de hoje, os problemas a serem respondidos, eles estão na face entre geografia física e humana e dessa forma, se a gente pretende trabalhar com temas atuais, com temas emergentes, mudanças climáticas, por exemplo, né, a gente precisa sentar na mesa e conversar. Não é fácil, quer dizer, não é fácil, até porque, como você muito bem colocou, passa pela formação, né, do profissional, né. Então acho que a gente tem que sentar todo mundo, né, para fazer esse diálogo, para fazer esse debate, né. Porque, de um lado eu vejo, você colocou essas questões, esses conflitos que existem nos dias de hoje, que que quase que exigem a nossa participação, né. Mas por outro lado, quando a gente fala da nossa ciência como um todo, na minha opinião, quando a gente fala na geografia física, na geografia humana, a gente está falando de uma grande abstração, porque existe uma geografia física, ou será que são várias questões das especializações que, como você colocou, agora começam a juntar essas partes? Eu não sei, mas eu acho que talvez a gente esteja caminhando finalmente para formar uma geografia física como um campo verdadeiro, né, assim como a geografia humana, eu não sei exatamente como é que está esse caminho, para que depois esses campos possam se juntar para uma geografia como um todo, até, vamos dizer assim, estimulados por essas questões globais, né, e que às vezes até com repercussão local que a gente está vendo aí, né. Mas é um esforço, né, inclusive dentro da nossa própria formação, mas se a gente foi formado de um jeito, né, como é que a gente vai ter a iniciativa de mudar isso? E é um desafio enorme, mas se a gente estiver disposto, se existir esse interesse, e que eu também não gosto de não trazer para essa questão, a forma com que a gente trabalha nos dias de hoje, na universidade, que exige tanto da gente, e às vezes esse movimento do sentar com outro colega de uma outra área
essa aproximação, ela é muito dificultada Aham, pelo nosso dia a dia. exatamente, concordo. E eu tenho vontade e eu não tenho perna. Eu tenho interesse, eu sei da importância e eu não tenho perna. E aí eu tenho um projeto para escrever que eu poderia construir em parceria com os meus colegas, né, de outros campos da geografia, e na correria do dia a dia eu não consigo fazer esse movimento, e aí eu sento e escrevo um projeto dentro daquela área Sim, eu te entendo em perfeitamente, né, né. em que eu sempre me dediquei dialogando somente entre os especialistas ali, Sim, eh, do mesmo campo que eu. Então eu acho que esse movimento, ele é muito dificultado pela forma com que nós atuação do professor. Aula em graduação, em pós-graduação, orientação, bolsistas de extensão, bolsistas de pesquisa, projetos de pesquisa, projetos de extensão, administração. Cadê tempo para a gente sentar e exato, conversar? exatamente. Então eu sinto que muito dessa fragmentação, ela acompanha essa nossa atuação. Nós estamos sobrecarregados e a gente não tem a menor condição de novos diálogos, é muito difícil isso acontecer. E isso é uma opinião bastante pessoal, porque eu gostaria, eu Sim, eu não também. consigo Eu também. de fazer esse movimento. Então eu lamento muito por isso. Mas, Alex, eu não gostaria de perder a oportunidade de dizer que, Hã. eu enxergo um tema que nós trabalhamos, que pode ser, sem sombra de dúvidas, uma uma virada de chave, se nós levássemos isso com seriedade na geografia e como uma missão, né. Eu acho que a temática riscos e desastres Uhum. é algo que não é de ninguém, Isso. né, não é de nenhum profissional. Uhum. Ele é multidimensional e a geografia brasileira, principalmente, né, que tem esse passivo dessa crise, eu sinto que em outros lugares do mundo essa relação é muito mais bem resolvida É, exatamente, concordo. do que aqui, né. Então é uma crise da geografia brasileira, principalmente. Eu acho que e ao mesmo tempo essa crise ela é brasileira e nós temos a faca e o queijo na mão. E a gente poderia assumir essa temática como uma temática de tentativa de construção de um novo diálogo por uma década. Então vamos Uhum. esgotar essa temática e dessa Interessante. forma trazer esses profissionais, né, para o mesmo campo de debate sobre isso. A gente não faz esse exercício, onde a gente quer chegar, Sim. O que que a gente pretende nos né. próximos anos? Nós chegamos eu estive no Encontro Nacional dos programas de pós-graduação em Geografia esse mês, né, agora no mês de setembro. Ano passado tivemos o Congresso Brasileiro de Geógrafos e Geógrafas, que é um evento que acontece a cada 10 anos, e eu sinto pouco esses momentos enquanto é um momento em que está toda a comunidade reunida e que a gente dialogue sobre onde a gente quer chegar, onde a gente quer chegar na geografia brasileira e que caminhos a gente vai seguir, né, para chegar nesse objetivo. Então eu acho que se a gente buscasse, né, objetos, temas, que fossem comum para a Uhum. gente trilhar um caminho até lá, seria um caminho que nós poderíamos ter e que eles não vêm acontecendo nesses eventos que reúnem a comunidade de uma forma mais ampla. Então é algo para a gente pensar, né, será que não vale a pena um esforço no sentido de definir, né, pensar, refletirmos sobre onde queremos Não, chegar? concordo inteiramente. Eu vejo que essas cobranças múltiplas acabam fazendo com que a gente se isole cada vez mais, que a gente não tenha tempo de fazer uma interação, e eu não sei quando é que isso vai parar, porque eu só vejo crescer o número de demandas e de cobranças e de exigências. Onde que a gente vai ter um momento que a gente vai ter que dar um basta nisso, né, porque vai ser vai ser insalubre trabalhar desse jeito se nada for feito, né. E depende de nós, né, eu acho que a gente tem que sentar realmente e dar um
um um stop nesse processo, e aí talvez abrir espaço para que justamente a gente consiga pensar o futuro, né, e não deixar o futuro ser construído, na verdade, de maneira individual, né. Sei, essa é pelo menos é a minha opinião. Carol, eu não tenho como te agradecer, essa conversa, esse bate-papo. Você aqui colocou várias propostas, eu gosto disso, eu gosto dessas desses cutucões, dessas falas instigantes que façam a gente parar para pensar, né, e pelo menos pensar a gente tem que ter um tempo, né. E foi um chamamento que você fez, tanto para os profissionais, como para a ciência, como para a universidade. Quem sabe aqui a gente não tem um pontapé aí para começar a tentar mudar essa realidade, né. Eu queria te agradecer enormemente por estar aqui com a gente e é isso, tá? Eu é que agradeço, esses momentos eles são provocativos, né, Bastante. pra gente. Então, são as oportunidades que a gente tem de refletir, de sistematizar coisas que estão soltas e de aproveitar a oportunidade, já que são canais em que, eh, as nossas ideias, né, elas alcançam aí distâncias que a gente não pode imaginar, né, de alguma forma, fazer com que isso que a gente tanto ama, né, que que é a É. geografia, Aham. que tanto nos encanta, como esse nosso encantamento de alguma forma, se desdobre em ações, ideias, e que venham a se tornar realidade, de alguma forma a gente contribua para um mundo melhor, é só isso que a gente quer. É só isso. Muito obrigado. Obrigada, Eu que agradeço. Gente, é isso. Voltamos na próxima semana com o próximo episódio do Radar Geográfico. Até logo. até.